Sejam bem-vindos ao Radar STEM. Eu sou o Fábio Bessa e aqui na minha frente, como sempre, Cado Santos. Tudo bem, Cado? Tudo certo. Você e tá aí? Bem? Você tá indo você viaja o tempo todo. Você não me fala mais nada. A gente precisa rever a nossa relação. Nossa relação. Cara, a gente emendou coisas, viagens assim. Então a gente tava no Ironman, em Floripa, e foi pra Conrads, na África do Sul. Peraí. A gente tava no Ironman em Floripa. E aí depois a gente foi pra África. Não é exatamente perto isso. Não, foi longe, cara. Nossa, foi um rolê. Mas lembrar vocês que esse programa é um programa de notícias do universo running. Então a gente fala de tudo que aconteceu na semana, no Brasil, no mundo, para você poder ficar informado. E o que, cara? Que é a parte mais importante. Você entrou numa roda de amigos corredores. Alguém vai falar assim... Você viu o que aconteceu a Conrads? E a pessoa não vai mais passar pelo perrengue de falar passar. Assim... Com o quê? Com... Hã? Né? Não, vai saber. Exato, vai saber falar. Então hoje a gente vai falar de Conrads que aconteceu. Então se você não sabe o que é a Conrads, fica aí que você vai ficar sabendo. Você deveria saber se você é um corredor, que é uma prova muito importante. Maratona de Porto Alegre rolou esse final de semana. Teve várias coisas que aconteceram, ativações de marcas que o Cado gosta e resultados também de atletas brasileiros muito importantes. Máquina Talks, que eu vi que você participou, quero saber o que é isso. Giro de notícias, a gente vai falar de marcas, Nike, Levi's, corrida do Belmarx. Belmarx aqui, cara. Porque você não tá ligado na corrida do Belmarx, né? Eu não tô ligado, A gente vai ver. Movimento para boicotar as corridas com bet. Isso tá acontecendo, hein? E lá na Conrads, a gente vai falar disso, tinha bets apoiando a Conrads. Audiência pública na USP e a sentença da Graziele, que é a esposa do Danielzinho, que também foi pega no doping na mesma época. E saiu a sentença oficial dela. A gente vai falar de tudo isso. Você acabou de dar a notícia inteira. Oi? Você fez de novo. Eu falei quem era. Você deu a notícia inteira. Então, pessoal, isso. Esse é o programa número 11. E, agradecer vocês que estão ouvindo, vocês estão colocando palavra-chave. Isso é muito legal. A gente olha, teve esse último episódio, teve quase 8 mil visualizações, teve muitos comentários, mais de 35 comentários, a galera interagindo. Continue fazendo isso porque isso ajuda a chegar a mais pessoas. E vamos lá, agradecer sempre a Yara Show, que está fazendo o resumo pra gente, todo o conteúdo bonito. Temos uma jornalista aqui que ajuda a gente. Nossa IA. A nossa IA. E vamos lá, começar com Conrads. Cara, Conrads, sabe o que eu senti mais falta? De mim? De você. Ah! Cara. Porra, você deu uma falsa esperança. Você lembra quando a gente foi lá no escritório da Mil, que a gente foi falar, não lembro do que, a gente visitou, foi a primeira vez que a gente conheceu. Você falou, cara, quando que é a Conrads? Aí você tava afim de ir, né? Por que não deu pra você ir? Vamos primeiro explicar o que é a Conrads? Vamos, então, Sim. Conrads. Conrads é a ultramaratona mais antiga e mais famosa do mundo. São 90 quilômetros que vão ou de Pietermaritzburg, nome complicado, cara, até Durban. Então, a gente sempre fala assim, tem uma que larga de Durban e tem uma que chega em Durban. Porque aí você não precisa falar o nome da cidade. Não, pouco importa. Uma larga de Durban e a outra chega em Durban. E aí ela pode ser, né, up run ou down run, depende do sentido que vai. Mas são 90 quilômetros. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Acontece lá na África do Sul e é tradicionalíssima, muito tradicional. Cara, sabe que o dia que eu conheci a Conrads, eu conheci... Conrads, né? Você sabe a origem da palavra? Eu sei, porque eu estava então lá conta pra gente. Conta pra gente. Cara, porque assim, eu acho que a Conrads, ela merece um pouco de tempo. Um pouco de tempo, do nosso radar. Conta um pouquinho. Cara, a Conrads, a primeira edição foi em 1921. Ela é um memorial vivo. Então, ela é feita para homenagear no pós-Primeira Guerra, todos os combatentes do Exército da África do Sul. Então, a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918. Teve um dos combatentes que sobreviveu, que chama Vic Kaplan. Ele, quando retornou para a África do Sul, ele participou de algumas confrontos na África, que tinha também, né? Que era tudo colônia da União Europeia na época, dos países da Europa. E aí ele voltou e perdeu muitos amigos na Primeira Guerra. E aí ele queria fazer uma homenagem anual para todo mundo que perdeu a vida, que sofreu. E aí tinha que ser um desafio que gerasse dor e sofrimento. Então, assim,
Se você tá na Comrades e tá sentindo que vai acontecer 90 km, né? Sim. Você vai sentir dor, você vai querer parar, você vai... quer dizer que tá certo, porque... Porque é sobre isso. Porque é sobre isso. Então ele fez para homenagear... Ele, quando voltou em 1918, ele tentou fazer algumas vezes lá com a Federação da África do Sul, eles negaram e foi só em 21, 3 anos depois, que aí fizeram. Aí largaram poucas pessoas, acho que foram 20 e poucas pessoas, e desde 1921 até hoje... Que época que... Bom... Agora foi junho, né? Sempre é meio do ano, né? Sempre no meio do ano, Sim. Corredores do mundo inteiro vão lá correr para homenagear. Então a gente fala que a Comrades é um memorial vivo. Cara, sabe que eu comecei a correr há 20 anos atrás, né? Em 2005. E eu conheci a Comrades logo depois. Eu conheci a Comrades Cara, tinha uma feira que chamava Running Fair, sei lá como é que chamava, que acontecia na Bienal, que depois ela se juntou com a Adventure Sports Fair, faz bastante tempo isso. E aí tinha o stand da Comrades lá. E aí eu comecei a conversar com o cara começou a me contar, e eu fiquei muito encantado com a Comrades. Isso já tem, sei lá, uns 15, 16, 17 anos. Mas assim, Fabio, eu sempre achei a Comrades uma coisa assim, putz, é a prova mais legal do mundo, mas não, né? Nenhuma chance, 90 quilômetros e tal. E aí, o tempo foi passando, a Milk acabou migrando para esse lado, né? A Milk, eu comecei a correr em 2005, logo depois a Milk começou a fazer muita coisa em corrida e enfim, a gente virou o que a gente é hoje. Aí, um tempo depois eu conheci o Nato Amaral, né? Que é um embaixador da Comrades aqui no Brasil, ele e a Zilma, né? São os embaixadores da Comrades aqui no Brasil. E o Nato é um cara simpaticíssimo, né? O Nato fez um feito nesse último domingo, que foi fazer a 20ª Comrades, né? Então, para quem faz 10 provas, você ganha um green number. Então, eu acho... E a Comrades, eu acho que você pode contar um pouco mais, mas eu acho que, do ponto de vista de marketing de relacionamento, e nem é pensado como marketing de relacionamento, porque não é esse o propósito da Comrades, né? Ela é uma prova feita sem fins lucrativos, né? Tem toda uma história muito bacana da Comrades, né? E eu sempre admirei muito. E um dia, e eu falei isso pro Nato quando eu conheci ele há anos atrás, tal, e o Nato virou pra mim e falou: Cado, mas por que você não faz? Eu falei, porque eu tenho 90 quilômetros, né, cara? Por isso que eu não faço. Não, mas um dia, se você tiver vontade de fazer e tal. E, cara, você sabe que eu tô num ciclo, num momento de treino que eu tô fazendo um volume muito alto e tal, e eu sempre pensei assim, cara, tentar fazer uma comparação maluca aqui, né? Vamos supor que de 0 a 10, para você fazer uma Comrades, você precisa estar no nível de treinamento 10. Quando eu ouvi falar a primeira vez da Comrades, eu tava no nível de treinamento 0,4, assim, mais ou menos. Ou seja, é muito, muito longe do nível 10 de treinamento. Hoje, eu tô no nível de treinamento talvez 3,4, assim, mais ou menos, né? E aí eu conversando com o Nato, e o Nato falou assim, isso no final do ano passado, o Nato falou assim, Cado, com esse teu volume de corrida, né, cara? Eu tenho corrido em torno, entre 80 e 100 km por semana, mais ou menos. E todos os dias, né? Sim, todos os dias que gera esses 80 ou 100 km na semana. Ele falou assim, cara, com esse teu volume de treino, você consegue fazer uma Comrades, né? Aí eu cheguei pro meu treinador, pro Sidney Togumi, e falei assim, cara, o Nato falou que eu consigo. Sidney. Aí o Togumi falou assim, então, Cado, eu acho também que você consegue, mas você precisa treinar a sua cabeça, porque você vai ficar, tipo, 11 horas correndo uma prova e você nunca ficou mais que 4 horas correndo uma prova. Mais que 4 não, cara. Porque a minha maratona é 4:11, né? E ele falou, então vamos usar o ano de 2025 para você treinar a sua cabeça. E aí esse ano eu tô fazendo, fiz uma maratona, vou fazer a SP City agora, e no final do ano eu vou fazer a Bertioga Maresias sozinho, no solo. Vou 75 km. Vou fazer os 75 km. Quer dizer, o plano é esse, né? O plano é esse. Aí você vai estar super preparado. E aí fazer a Comrades no ano que vem. Enfim, eu tô contando essa história legal, porque eu sou completamente apaixonado. Você tá cogitando seriamente em fazer a Comrades no ano que vem. Está no plano fazer a Comrades no ano que vem. Eu queria ir esse ano para conhecer, para ver como é que é e tal. Eu falei assim, não, mas eu quero ir o ano que vem. E o plano do Togumi é esse. Você precisa treinar a sua cabeça para você conseguir correr tanto tempo. Deixa eu só falar uma outra coisa engraçada. Aí o Nato virou para mim e falou assim, não, Cado, é de boa. É só fazer 2 longões de 60.
Aí eu falei assim, Nato, como assim 60 quilômetros? Ele falou, cara, nem precisa fazer no mesmo dia. Você pode dividir em 2 dias. Ele falou, ou você vai assim, ó, quando tiver uma maratona, você acorda um pouquinho mais cedo e roda 18. E aí você vai pra largada da maratona e faz os 42. Você já chega tendo corrida. Bate um papo com o Junior Double lá. Ele também, né, cara? Tem essas de já chegar pra maratona depois de ter corrido. Depois de ter corrido a maratona ao contrário, né? Mas enfim, e aí? Só pra galera entender também, tempos das pessoas que ganharam a Comrades. Cara, é um negócio meio bizarro, assim. Então a gente tá falando de 90 quilômetros. São 90 quilômetros, assim, pra vocês terem ideia. A gente foi em alguns momentos durante a prova, a galera que acompanha no Instagram. Em breve a gente vai lançar um vídeo no YouTube, assim, com um resumo lá, com uma GoPro que a gente tava. Vamos ver o que vai sair. Eu e o Thiago, normalmente é o Caveira que tava aqui sentado que faz esses vídeos. Eu e o Thiago, a gente tá aprendendo a fazer. Mas sei lá, você tá no meio, no 40. Você vai no quilômetro 40 pra ver lá, né, tem uns momentos especiais da prova. Aí tem uma placa assim, falta 50. Caramba, imagina na sua cabeça, você chegando nos 40 e ainda tem 50 para correr. Mas assim, quem ganhou foram 2 sul-africanos, tanto masculino quanto feminino. A Gerd Stein, que já tem os recordes, ganhou ano passado também a subida, a descida, tudo. Tem o recorde das duas. E ela fez para 5:51. Isso dá um ritmo médio de 3 minutos e 54. Por quilômetro. 3,54 quilômetro por 90 quilômetros. O cara que ganhou, o Tete Dijana, também sul-africano, fez para 5 horas e 25, que dá uma média de 3,37 o quilômetro por 90 quilômetros. Então, cara, 3,37 durante 5 horas e 25 minutos. É muito maluco, né? Cara, é muito maluco, é muito forte. É interessante você ver também que as diferenças, esse é um negócio que eu já vi em estudos, eu já vi o pessoal falando que da capacidade feminina de endurance, de aguentar mais. Então, quanto mais vai aumentando as distâncias, vai diminuindo as mulheres, o né? gap. Sim, eu já ouvi essa história. Você vê que a diferença não é tanto, assim, são numa prova de 90 quilômetros, a diferença ser de 25 minutos ali é pouca coisa. Eu acho que tem uma ultra recente, que foi uma mulher que ganhou, não tem recente, tipo uns 2 anos, talvez, que foi uma mulher que ganhou a prova, e era uma prova mista, e a mulher ganhou, acho que meio com folga, assim, do segundo lugar, que acho que era um homem e tal. Não, isso é interessantíssimo, cara. E, bom, eu sugiro realmente, o Cado falou do Nato Amaral, então quem tiver mais interesse, acompanhe ele lá, ele é embaixador, ele coloca bastante conteúdo. Você pode, assim, teve muito brasileiro, tinha acho que mais 180 mais ou menos. brasileiros. E o Nato é um cara que ele recebe todo mundo. Então, todo mundo que vai acaba entrando em contato com ele ou com a Comrades Brasil lá, que é a galera. O Nato já veio aqui? O Nato já veio aqui. Ele veio 2 vezes aqui. Podemos ouvir o episódio dele, né? Vê o episódio dele, coloca Nato Amaral, que você vai saber tudo sobre a Comrades. Você tem que ter feito maratona antes, então tem como se fosse um qualify, que você tem que ter corrido uma maratona e tem um limite, né, de tempo. Acho que 4 horas e meia ou 5 horas. Assim, você tem que ter feito uma maratona dentro desse tempo para poder ser. E foi a edição número 98. A edição de número 100 é daqui 2 anos, que se você for fazer o ano que vem, você tem que fazer no outro ano. Esse é o plano. Porque a galera depois vai ver, mas tem vários tipos de medalha. De acordo com o tempo que você chega. Se você chega entre 7 e 8 horas é uma medalha, entre 8 e 9, enfim, vai tendo os gaps. São 6 tipos diferentes. E tem uma medalha back-to-back, que é quando você faz 2 anos seguidos. Um ano um percurso subindo, né, de Durban, e o outro descendo, para Pietermaritzburg, ou o contrário, Pietermaritzburg para Durban. A edição 100, estou sabendo que vai ter muita gente querendo, e se você está pensando em fazer a número 100 como primeira vez, é pouco provável que você consiga, informação de bastidor. Assim. Não seja assim. Porque eles vão dar preferência para quem já fez. A 100ª. A 100ª. Mas se eu fizer a... Então, por isso, se você fizer a 99, com certeza eles vão dar preferência, porque você fazer a back-to-back, que aí você ganha uma outra medalha. Então vamos torcer, né? Vamos torcer para eu conseguir me inscrever, vamos torcer para eu conseguir fazer. Quer dizer, eu vou torcer, vocês eu não sei. Enfim, tem uma coisa aqui na pauta falando que tinha bet, né? Mas tinha bet. Falando em bet, vou furar um pouquinho a pauta. Bet balanço? Não. Eu ia falar que... Você viu uma galera fazendo um movimento para tampar o nome da Bet da camiseta
Da prova do Rio? Eu não vi. Conta pra mim, que aí você já conta pros 8 mil Não, eu que vi tão um ouvindo a papo gente. de uma galera que tá falando de colocar, tipo, fita isolante, assim, né, em cima do logo da Bet, da camiseta. Bom, Será que vai rolar isso, a cara? camiseta é sua, né? A em camiseta é tese, sua, você pode faz fazer o que você quiser, Você pode né? fazer um abadá com ela. E Pode. na corrida do Bel Marx depois. Não é? Olha lá. Mas eu não vi, é sério, vai ter um... Sério, sério. Tem um movimento aí, acho que tem uma hashtag, tem alguma coisa assim. Yara achou, a nossa Yara. E aí? Tem um movimento, várias pessoas se manifestando a respeito dessa coisa de ter a Bet estampada na camiseta. Na camiseta eu acho que é fácil tampar, né? Agora, na medalha, na fita da medalha fica difícil. Você vai ter que cortar e fazer outra em casa, Que né? coisa, hein? Sabe que eu ouvi Nossa, hoje, um TDAH forte aqui. Eu ouvi um papo, que quem me falou isso foi o Rafa Santos, nosso cliente amigo da Mizuno. Eu atendo a Mizuno mesmo, já vou falar de novo. Enfim, e ele tava me contando que alguém falou pra ele, que eu não vou lembrar de tanto detalhe, falando da história das bets na corrida, e na realidade da história das bets como um todo, né? E falou que hoje, por exemplo, de novo, eu não vou saber aprofundar esse assunto, então, por favor, não me cobre, nem vocês aí que estão ouvindo e assistindo me cobrem isso. Mas que hoje é muito, muito, muito difícil você tirar as bets do futebol, né? Porque existe um estudo dessa história falando assim, cara, não tem mais como sair as bets do futebol, porque, tipo, você quebra o sistema, né? Porque a quantidade de times hoje, tipo, acho que tem um time ou 2 times que não são patrocinados por bet e todo o resto né? Enfim, toda a história. Mas que na corrida, esse é o momento de bloquear. De já nem deixar... De já nem deixar entrar. Porque se isso toma a proporção, não a mesma proporção do futebol, porque são esportes muito diferentes, com audiências muito diferentes e tal. Mas se isso toma uma proporção parecida, não tem mais volta isso. Então, esse é o momento. Se existe, de fato, uma insatisfação com esse modelo de negócio, né? Se é que a gente pode chamar isso. Mas se existe uma insatisfação, esse é o momento de bloquear. E aí você tem diversos atletas se manifestando de um jeito, diversos organizadores de provas se manifestando também, alguns contra, alguns falam assim, não, pra mim tá tudo bem, e tudo bem. Enfim, parei a história da Bet. Não, isso pra falar que lá na Conrads tinha uma Bet patrocinando Isso. E tava lá na feira, expondo tudo, era um dos patrocinadores, não vi em kit, no logo relacionado à medalha. Nossa, mas isso vai me causar uma crise de consciência absurda, cara, porque eu vou querer fazer essa prova. Cara, mas assim, eu vou te falar que... Eu vou ter que pensar sobre isso. Não, mas eu vou fazer. Não sei. Eu vou fazer. Não, mas eu acho que, cara, assim, se você... Assim, esquecendo a Bet, né? Por exemplo, lá tem muitos países africanos vão fazer, né? Dos países da África. Sim. E no sábado isso é muito nítido, né? Você vê no dia que antecede, a prova é no domingo, sábado de manhã, chega todos esses corredores de países da região. Então você sai para treinar e é meio típico, né? A gente até fez um vídeo sobre isso. Passa muita gente, assim, coisa de 100 pessoas com a bandeira da Angola. E aí tudo cantando músicas típicas, né? E batendo palma e tudo correndo junto, sabe? Uma coisa bem coletiva. Aí daqui a pouco está vindo e passa de Botsuana, uma bandeira. Aí passa da Namíbia, passa da África do Sul. Cantando. E o biotipo normalmente do maratonista, do corredor, você vê um padrão diferente, assim. Você vê um pessoal que fala, cara, será que vai conseguir correr tudo isso, os 90 km? Você faz essa reflexão. Então, uma galera mais barrigudinha, assim, é isso? Mais, umas senhoras assim, mais velhas e também... Que legal. Só que é um outro rolê. Não é... Claro que tem a galera que vai lá para descer a porrada, que nem os caras que ganharam, sim. Mas o desafio é você conseguir, cara, em 12 horas percorrer os 90 quilômetros. Isso dá mais ou menos uns 7 km por hora, 7,5 km por hora, mais ou menos. Que é um andar rápido. Só que não dá, porque assim, se você partir do andar rápido, sempre, você não pode parar, você não tem margem. Então, normalmente eles alternam entre, né, corre, tem a subida, tem as estratégias. Né? Sim. Mas vendo a largada tem grupos que já saem caminhando rápido. E aí eles vão na estratégia do corre e anda o tempo inteiro. Tem pacer para isso, cara. Pacer para 90 km, imagina. Vai com as bandeirinhas,
Aqui esse pessoal vai chegar para 11 horas e 45. Tem pacer de, cara, 12 horas. E tem um lance também, né, que quando dá 12 horas, tem um Acabou. cordão Você humano. pode estar na frente chegando, deu 12 horas, acabou. Você é desclassificado. Você Não ganha medalha. não ganha medalha. Que medo. Mas, cara, legal demais. Pesquisem lá, Nato Amaral. Dê uma olhada no Instagram, que é um negócio que tem, assim, várias camadas que a gente ficaria um programa inteiro. Tem um programa do Nato do falando Nato só Amaral. sobre isso, né? Então vamos evoluir. Vamos Maratona de Porto Alegre aconteceu esse final de semana. Prova muito tradicional do calendário. Prova rápida, fria. Teve várias ativações e teve, né, resultados interessantes, legais. Eu acho que a gente pode começar falando da maratona mesmo, que teve uma dinâmica de prova incrível, assim, no masculino. A gente viu na transmissão o tempo inteiro, a gente estava até revendo agora antes, os quenianos etíopes, né, liderando o tempo inteiro. Cara, até o quilômetro 41 não aparecia, né, não aparecia cadê? O Wendel Jerônimo de Souza. E, cara, vou entrar aqui pra ver o tempo, cara. E ele, no final, é um negócio absurdo. A transmissão nem tava falando dele, assim, porque estavam esses três, o Vestos, que, porra, já atleta do Coquinho. Ganhou, sempre tá aqui, já ganhou Maratona Internacional de São Paulo, sempre tá aqui no Brasil fazendo essas provas. Cara, e o Wendel, cara, passou assim num sprint no 41 violento. Foi uma linda prova, assim, olhando a transmissão. Você viu isso, cara? Eu vi. Sabe o que eu fiquei me perguntando? Hoje eu estava até conversando com a Ju, falando um pouco da Maratona de Porto Alegre. Sabe o que me causou uma pulga atrás da orelha aqui? Que é o seguinte. O Wendel, ele fez 2h15, mais ou menos? 2h15 e 47. Né? Cara, o recorde do Vanderlei... que ele aconteceu em... Yara? Maratona de São Paulo. Maratona de São Paulo é o recorde de 2h11:19, né? Que ainda é o recorde de um brasileiro aqui no Brasil. Foi lá pra 2000, não foi? Não, 2000. Nossa IA vai ver. Nossa IA vai ver. Cara, aconteceu há muito tempo. 2h11. Eu tava olhando também a outra coisa, que é o Fábio Jesus Correia, que fez os 21, que ganhou e bateu o recorde da prova, né? Ele fez 1h02:24. Só que o recorde brasileiro, ele se bem que é fora do Brasil, mas ok, é um brasileiro, tá? É do Marilson, em 2007, com 59:33. Cara, não tinha tênis de placa nessa época. Não tinha tênis de placa. Por quê, cara? O que acontece, Fábio Bessa? Qual é a sua interpretação? Se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, mas o único que correu para baixo de 1h a meia, se eu não me engano, foi só o Marilson. Que tem brasileiro que tem meia para baixo de 1h. Que foi nessa prova na Itália, que ele ficou em sétimo, ele acompanhou, quando ele veio aqui no Estema, ele contou essa prova, ele foi acompanhando a galera que estava puxando. E foi quando ele bateu o recorde e fez o melhor tempo da história até hoje, né? Então ninguém... Não, tudo bem. Assim, claro, não tô questionando a qualidade técnica de força do Marilson e do Vanderlei, pelo amor de Deus. Não é sobre isso. Mas não é muito louco o Marilson ter isso em 2007, o Vanderlei ter isso em... 2002. 2002. O Vanderlei ter isso em 2002 e ninguém chega. Qual é a sua interpretação, Fábio Bessa? Você que é um especialista em nomes de atletas africanos. De atletas africanos. Eu sei que não tem nada a ver. Mas assim, você que é um especialista. Bom, não tem. Mas você que é um especialista em vários assuntos aleatórios. Qual é a sua interpretação do porquê? Difícil, cara. Difícil, assim. A não ser falar mais da qualidade desses atletas do Vanderlei e do Marilson da época. Tipo mutantes, né? Tipo X-Men, os caras. Tanto que assim, se a gente contextualiza esses caras na época, tipo, a gente tá falando de um medalhista olímpico, um cara que, o Vanderlei ganhou, medalha de bronze em Atenas. Sim. E a gente tá falando do Marilson, que ganhou 2 vezes Maratona de Nova York. Então, imagina hoje em dia, assim, hoje, no cenário atual, a gente vê a mesma coisa. A gente, caramba, poder Maratona de Nova York, alguém tá ganhando. Então, a gente tá falando de um calibre desse. Então, eu não vou
Eu não vou falar, tipo, né, dos outros que não estão chegando e tal. Cara, e tem muitos corredores bons que estão melhorando os tempos atualmente no Brasil. Mas eu acho que é mais exaltar essas duas pessoas que realmente... Impressionante, né? Foi um nível... Tipo, foi coisa igual a gente teve, sei lá, vem a cada... Cara, igual o Ayrton Senna, né? É difícil repetir um, né? Sim. Chega alguém perto, mas é difícil. São caras que a gente tem que dar o crédito para eles, né? Na época deles. E é interessante, realmente. Era uma época que não tinha placa, não tinha nada. Bom, e o outro assunto da Maratona de Porto Alegre, que não está aqui na pauta, é a história do rapaz de 20 anos que faleceu, né? Eu vi, meia, triste. né? Jovem, né? Super jovem, super jovem. Cara, e aí, pra mim, o ponto de atenção aqui, né, eu acho que, sei lá, né, cara, mas me parece, tá? É um achismo meu. Não sou médico, né, enfim. Mas tem muita gente começando a correr, né, e assim, obviamente essa notícia, ela traz um alcance muito grande pela estranheza, né, porque é uma pessoa que falece fazendo uma atividade física, né? Fazendo uma coisa saudável. Enfim. Tem um monte de gente que faleceu em outros ambientes que a gente não fica sabendo, porque isso não é uma notícia que se propaga tanto quanto essa. Mas o que te parece? Você é profissional de saúde. O que te parece de essa quantidade de gente nova, entrando, nova de todas as idades, né? Mas muita gente que não corria começando a correr. Você acha que existe algo que a galera que vai começar a correr ela possa fazer? Eu sei que no caso dele é uma coisa bem específica e tal, mas para mim a questão que levantou foi essa, né? Você acha que faz sentido a galera buscar check-ups a partir de uma idade tão jovem, quando você entra numa atividade física, né? Que já é mais intensa, né? A gente tá falando de meia maratona, de maratona. Eu acho que assim, você tendo... Assim, até antes de falar se deveria ou não, quer dizer, a minha opinião, né? Falando não, aqui. Aqui a gente vai dar a nossa opinião, Fabio. Né? Mas eu acho que assim, primeiro, olhando mais macro, não é que está aumentando a quantidade desses incidentes, é que aumenta a quantidade de pessoas correndo, então a amostragem é maior, e aí naturalmente vão ter esses tipos de evento pela estatística. Sim. É muito raro, então normalmente pessoas mais jovens quando tem esses tipos de evento é até mais severo, né? Então infelizmente a gente viu o caso desse jovem. Você tendo condições de fazer um check-up porque você vai submeter teu corpo a esforço. Na média é pouco provável que aconteça alguma coisa porque você é jovem, né? Então você tem mecanismos do corpo que ele te desliga antes de ter um treco, assim, antes de você ter um ataque. Cara, você vai passar tão mal que você vai precisar parar, que você vai ter Então, você tem mecanismos primitivos no teu corpo que te param. A maioria vai passar muito mal antes. Sim. Quando tem um evento desse é porque realmente tinha fatores prováveis genéticos que poderiam ser prevenidos num check-up. A maioria, com certeza que está ouvindo a gente, cara, e todo mundo que é mais jovem, nunca fez Não, eu não fiz, você provavelmente não fez também. Eu fiz uma vez, quando eu fui fazer a primeira maratona, em 2023, eu fiz um ergo espirométrico, que daí ele já vê, né, frequência, já vai ver o seu coração sobre esforço. Você tendo condições de fazer, você exclui arritmias, problemas, então... Eu acho que quem estiver ouvindo e tiver condições de fazer, faz sentido você fazer um check-up, mas estatisticamente é muito por causa disso, assim, é porque tem mais pessoas praticando atividade, então naturalmente vão ter mais eventos, mas populacionalmente, tipo, não é que vai estar aumentando agora, as pessoas estão tendo mais, porque estão fazendo mais esforço, não é isso, é mais porque tem mais gente fazendo, então naturalmente, se você pega uma estatística proporcional, né? Se o número é maior, aquele que era, sei lá, os eventos era 0,05. Isso de 1 milhão é um número, isso de 2 milhões é um pouquinho mais, é o dobro, então isso de 3 milhões. Então, quanto mais tiver, naturalmente vão ter mais casos que vão ser detectáveis e chama atenção. É igual, hoje aconteceu o acidente do avião lá da Índia, outro assunto, mas isso chama muita atenção. Assim, você acaba ficando com medo, porque você fala, cara, um avião cai, isso chama muita atenção, mas ao mesmo tempo
Cara, eu não sei quantos voos, mas sei lá, 30 mil voos decolaram e pousaram e não aconteceu nada. Mas quando acontece um evento tão catastrófico e a gente acaba naturalmente pensando mais com a emoção do que com a razão. Então, eu acho que é uma diferença de emoção, razão. É claro que eu falei, cara, se você pudesse fazer o check-up, beleza, e evitar especificamente desse, mas populacionalmente eu acho que faria pouca diferença. Aliás, sobre os exames, eu já fiz matérias a respeito disso, e assim, existe uma controvérsia. Assim, as pessoas falam, se você impor que precisa fazer o exame, as pessoas acabam não fazendo e nem vão correr. Isso. Mas é aconselhável, né? E uma coisa que o Marcos Paulo Reis sempre fala, sentiu qualquer coisa, para. Pode ser uma bobagem, mas para. Se não foi nada, depois você continua. Se foi alguma coisa, como você está explicando aí, que pode ser um sinal, você tem chances de sobreviver, né? Eu acho que é isso, assim, assusta, mas é o mesmo... Eu vejo a mesma analogia do acidente de avião, que é um negócio muito sério, mas que assusta muito. Mas se você olha na estatística, é mais chance de não acontecer nada do que acontecer. Sim. Então, eu acho que é um pouco isso. A gente vai para um assunto mais serião, né? Vamos... é bem pesado, né? Mas, enfim. Mas é bom falar, porque eu acho que levanta um pouco isso. E para quem tiver um pouco gostar desse assunto, tem um livro, uma indicação, um cara que chama Hans Rosling, que escreveu um livro que chama Factfulness, que é... sobre dados, né? Como é que você olha esses tipos de dados, principalmente em eventos que são desse formato, para você conseguir separar um pouco a emoção da razão, que isso aí, a chance de você ficar mais tranquilo é grande. Então, por exemplo, sei lá, Eu acho que ninguém decorou esse nome. Ninguém decorou, mas nem depois você volta do lá. autor e nem do... Digita Hans Rosling. Vamos lá. Evento, máquina. O que é essa máquina? Eu tô lá assim, tal, passando no Instagram, rolando. Aí eu vejo lá o Cado, eu vejo o Marcos Paulo, eu vejo, cara, um monte de gente, grandes nomes do mundo running do Brasil sentado falando. Que evento que era esse, cara? Máquina do Esporte. Máquina do Esporte, um veículo que fala sobre marketing esportivo, que existe já há muitos anos, liderado pela grande figura Eric Betting. Nossa, agora tá parecendo muito jabá, né? Não, mas não é, não. E aí, o Máquina Talks, esse foi a segunda edição? Primeira? Não, primeira não foi, eu sei. Não, foi a segunda ou terceira. Segunda ou terceira edição, né? E essa edição, né, que fala de marketing esportivo, né? A Máquina do Esporte fala de marketing esportivo. Eles resolveram focar em running, né? Porque tá todo mundo falando de corrida. Então, eles também resolveram falar sobre isso. E chamaram alguns convidados para palestrar. Então, a primeira palestra foi o Daniel Krugman, né, o CEO do Ticket Sport, fez uma palestra incrível falando sobre... Cara, ele falou o que provavelmente está no episódio que ele veio aqui. Então, vamos aumentar a audiência do episódio do Estema para ouvir o episódio que ele participou, mas ele falou muito sobre essa transformação do universo da corrida, do running, sobre o crescimento do universo da corrida, e ele deu dados estatísticos super interessantes, né? Falou da projeção de crescimento da quantidade de corridas, ele deu uma projeção muito, muito legal eu não sei se existe isso em algum lugar para as pessoas pesquisarem, você sabe? Da palestra do Dani? Da palestra do Dani, né? Seria tão legal. Ô, Daniel Krugman, você podia disponibilizar, né, aqueles dados da apresentação muito legais, falando do crescimento, da quantidade de provas, enfim. Então, Daniel Krugman participou. Aí, logo depois do Dani Krugman, foi... A mesa redonda. Foi a mesa que o Eric me convidou para mediar. Essa mesa que era o Marcos Paulo e o Caio Belentani, né? O Caio Belentani da Crew vem com nós e o Marcos Paulo da MPR, né? E aí a gente falou... Cara, foi um papo legal porque a gente falou um pouco sobre negócios, né? Sobre o que vem acontecendo de um tempo para cá com relação a investimentos de patrocínios da Crew vem com nós e da própria MPR. E o Marcos Paulo falou uma coisa tão interessante, cara. Ele falou assim, cara, a MPR ela não tem problema de captar patrocinadores. Hoje, a grande dificuldade
da MPR tem muito a ver com como ativar. Como essas marcas vão ativar esse patrocínio. Porque nesse momento em que o running está muito em alta, em que a corrida está muito em alta, existem muitas marcas querendo... Podia fazer a brincadeira do surfar essa onda, a gente pode trocar por correr nessa pista, né? Para ficar mais divertidinho. Mas tem muita gente querendo correr nessa pista e fala assim, cara, eu preciso patrocinar uma assessoria esportiva. Você viu um post que rolou recentemente falando assim, as grandes marcas estão comprando running clubs. Não comprando, falando assim, se você é uma grande marca, você precisa comprar um running club. Você já viu isso? Não. Que é uma baita viagem, né, cara? Porque... Meu Deus, acho que não dá pra aprofundar isso porque é um assunto longo pra caramba, mas a Running Club ela é um movimento que o Caio explicou bastante isso também, foi muito legal, uma pena que a gente não tem esse conteúdo disponibilizado. O Running Club, o modelo de negócio do Running Club, negócio comercial, ele não cobra das pessoas, né? Porque as pessoas colam ali para fazerem um treino, e aí até existe uma necessidade de ter um treinador com CREF para dar treino, e aí essa é uma norma, tá na lei, não sei, Yara, você sabe, mas é alguma coisa assim. Eu sei que não pode, se você não tem CREF, você não pode dar treino. Exato, não pode. Não pode, né? E então a Crew, ela tem que ter um treinador, no caso do Vem Com Nós é o André, que é um queridão. Então a Crew, ela faz dinheiro através de patrocínios. Né? Então, as marcas patrocinando. Só que assim, se a marca compra a Crew, ela meio que deixou de ser um movimento e ela passou a ser uma atividade comercial. Sabe, é uma linha que você cruza, que ela é um pouco tênue, assim. E aí o Caio falou um pouco disso. E o Marcos Paulo falou da história das marcas não conseguirem ativar. Porque como as marcas elas estão entrando no rolê da corrida agora... elas não sabem muito bem o que fazer e elas não sabem muito bem a linguagem que elas precisam ter para se conectar com o praticante de corrida, né? Com o praticante dentro da Crew ou dentro da assessoria. Então o Marcos Paulo deu esse dado, ele falou assim, cara, as marcas procuram a gente. O problema é que se ela não faz uma ativação que traga resultado para ela é uma coisa de one shot, né? Ela vai acontecer uma vez só e aí você não consegue renovar. A gente, a Mizuno patrocina a MPR, então a gente conhece bem esse processo e, enfim, eu já tenho de várias outras marcas que patrocinavam também assessorias, como a Nike, né? Quando a gente atendeu a Nike, patrocinava a Ranfan, patrocinava a Farine One do Alu Selmer, enfim, o Butenas. Uma curiosidade, como é que eles... Aí, bom, você vai poder falar isso melhor. Momento, galera. Momento da tosse do Fábio Bessa. Talvez não era para eu perguntar isso, né? Então vamos repensar. Como é que por exemplo, falando de ativação, como é que a gente tem assessoria, falando assim, a Mizuno especificamente, mas né, da MPR, o Santiago Ascencio, a Lobo. O Lobo. E o Preto. E o Preto agora. Cara, como é que avalia? Porque tem uma questão de brand que acho que é meio intangível, a questão tipo de o quanto que influencia você tá vendo a marca, eu que não sou dessa assessoria, né, vincular a imagem de performance, algo que eu quero usar a marca, eu tô vendo ela o tempo inteiro. Então tem isso, mas como é que eles calculam se está valendo a pena ou não? Eu sei que não é uma... Enfim, tem cada um vê várias métricas, tudo, mas eles têm algum controle de... Igual, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo muito chucro. A Z2, como é que a gente controla aqui do GEL? A gente tem um cupom e aí, cara, todo mês eu sei quanto que eu vendo, eu sei quanto que eu vendo por ano, eu sei se caiu, se subiu, e isso faz... Claro que tem a marca também sendo vista e às vezes pessoas que compram sem cupom, mas como é que, por exemplo, tá ativando, é uma ativação, já tem resultado, como é que se mensura isso? Fala de geral, não precisa ser da Mizuno, mas como é que essas marcas veem isso? Cara, depende muito do objetivo da marca, né? Mas assim, você tem desde uma mensuração um pouco mais fria, que é relativa a vendas, e aí funciona muito parecido com o cupom da Z2 que você está falando. Então, a assessoria ela tem um cupom, e aí os alunos da assessoria compram o produto através desse cupom. A outra coisa é você contar quantas pessoas, né? Então você vai lá e conta quantos alunos estão usando o tênis naquela assessoria, ou você cria alguns mecanismos para estimular o consumo, né? Então, tinha uma época que, quando a gente atendia a Nike na Ranfan, a gente uma vez criou uma coisa que
Cara, se não me engano, acho que a gente não podia fazer promoção do produto. Tinha alguma coisa assim, né? Não podia promocionar o produto. Então a gente fazia uma coisa que se a pessoa comprasse um produto da Nike, ela ganhava uma coisa. E aí a gente dirigia isso para Velocitar. Isso tô falando de muitos anos atrás, né? A gente dirigia essa venda para Velocitar e aí a Velocitar, a gente triangulava esse acordo entre a Nike e a Velocitar. E aí a Velocitar dava alguma coisa, porque a gente gerava fluxo para a loja e gerava venda na própria loja, né? Mas, assim, o que é muito importante? Precisa existir um indicador para saber se aquilo está funcionando ou não está funcionando. Precisa existir. Porque senão é que nem a marca querendo patrocinar a MPR e não sabe o que fazer. Aí chega uma hora que você fala assim, deu resultado? Fala assim, acho que deu. A marca apareceu. Tava lá na camiseta aparecendo a marca, né? Mas não funciona assim. Você precisa ter um indicador. Esse indicador ele pode ser por venda, ele pode ser por construção de marca através da rede social, de quantas vezes a marca vai aparecer naquele lugar. Fábio, assunto longo também. Mas precisa existir um indicador. Entendi. Né? Aí qual vai ser esse indicador é algo que vai ser conversado entre a agência, entre todo mundo que vai estar envolvido na... Entendi. Mas você pega, por exemplo, o Marcos Paulo, cara, ele é um cara, tanto os 4 sócios, né? O Marcos Paulo, o Emerson, o Fábio Rosa e o César, cara, eles são super focados no negócio e no fazer o seu patrocinador ter sucesso, porque eles entendem a lógica, né? E a lógica é essa, a lógica é assim, cara, se eu tenho uma marca me patrocinando, eu preciso que essa marca tenha sucesso para eu ter a renovação de contrato. É meio óbvio, né? Bom, sugiro aqui para esse assunto, a gente gravou 2 vezes com o Marcos Paulo Reis, uma vez lá atrás, antigo, que era em casa ainda, e outra aqui no estúdio, quando ele já estava com a Mizuno. Ele tinha feito, assim, acho que de uma semana para outra, na semana anterior, né, ele fez essa transição de marca, ficou muitos anos com a Adidas, e aí ele fala aqui sobre esse novo momento, fala sobre a Mizuno, e foi muito legal, porque você vê ele como pessoa, né, empresário, claro, ele tem uma marca junto com ele, sócios, mas você vê como que ele sabe, porque é um assunto, pô, imagina eu falar assim, cara, a Adidas já fez um tênis para você. Sim. Tipo, cara, tinha um tênis, um Supernova, que lá o Kipsang, que era o recordista na Maratona de Nova York, lançou cor amarela. O negócio, assim, a gente vinculava muito a Adidas com a MPR. E aí ele foi para Mizuno, e você vê a habilidade dele aqui de não falar mal, né, por quem apoiou ele esse tempo todo, mas ao mesmo tempo saber lidar e falar sobre a marca nova, o momento atual. Ah, mas assim, se a gente parar pra pensar, né, eu conheço muitos donos de assessoria, treinadores e tal, e muitos brilhantes, maravilhosos e tal. Cara, mas assim, essa galera que tá nesse lugar que a MPR tá, não tá por sorte, né? Os caras são bons, né, cara? O Marcos Paulo é bom pra caramba, né, cara? Marcos Paulo, te amo, cara. Ó, vamos lá, então, ó, a gente se estendeu... Então, só terminando o Máquina Talks, assim, depois a gente foi a Cheyenne da Vega, que falou uns cases irados, falou da São Silvestre, cara. Cara, muito legal o case da São Silvestre. E depois teve uma outra mesa com... Marcelo Marino, da Vivo, Leandro Mendonça, da Ambev e Valdir Paparazzo, da Açaí Atacadista. Esse é um assunto que a gente não vai falar hoje, mas a gente tem que guardar. Yara, a gente tem que colocar na pauta o assunto que é falar sobre bebidas patrocinando provas. Que eu vou te falar, eu acho irado você tomar uma cerveja depois de uma prova. Uma cerveja normal, tá? Não precisa ser 0 e tal, eu acho legal. Mas é um ponto que a gente pode discutir uma outra vez. Pronto, acabou o Máquina Talks. Então vamos embora. Temos giro de notícias e agora eu vou fazer um desafio pro Cado, que vai ser assim. Eu vou ler a notícia e você tem que fazer um comentário alacado. Mano. Pra gente não se estender, que tem vários... Não, mas a gente tá... A Yara tá na frente do cronômetro. Nossa, já deu... Ah, não, achei que tinha dado 1 hora e pouco. Mas, enfim, vamos lá. Bora. Parceria inédita entre a clássica marca de jeans Levi's. Você sabia que é Levi que fala em inglês? Nossa, quase entrou uma cãibra aqui no meu... Chama um fisioterapeuta. Ah, Jesus, meu Deus! Cara. Minha maratona chegando, eu tô tudo arrebentado. A marca de jeans Levi's e a gigante esportiva Nike foi confirmada. Você acredita? As peças incluem jaqueta, calça e 3 versões do Air Max 95. Você vai comprar isso, Cado? Não vou comprar isso, Fábio.
Não vai comprar isso? Era isso que eu tinha que comentar? É. Não, mas eu vou te falar. Eu acho a Levi's muito legal, cara. A Milk já atendeu a Levi's no passado. Já atendeu? Já. A Levi's tinha uma coleção de roupa que era pra ciclistas urbanos. E a gente fez um trabalho pra eles que foi muito, muito incrível. Mas, cara, eu acho muito legal. Eu acho qualquer coisa com a Levi's muito legal. E, cara, e a Nike é uma marca... Ai, que saco. Já foi uma sua marca cliente, legal. né? Não, e é uma marca legal. Eu acho que os produtos vão ficar muito incríveis. Ai, Fábio, olha aí, meu. Olha duas olha marcas. essa justa, cara. Bom, ó, e para Tá. sair do eixo sul-sudeste, há uma semana foi anunciado que Fortaleza seria a próxima etapa da corrida 100% Você, que vai acontecer dia 15 de agosto. Tá chegando, hein? Comandada pelo Bel Marques, do Chiclete com Banana. 5 dias depois, as inscrições esgotadas. Cara, tá acabando rápido as coisas, hein? Chiclete com banana, cara, eu sou suspeito pra falar. Porque, cara, chiclete com banana, asa de águia, não é o meu lugar. Você achou que eu ia falar, não, suspeito pra falar porque eu gosto demais, eu achei né? que você ia falar já corri de Abadá. Nossa, Não? cara. Não, cara. Puta, não é meu estilo. Mas muita gente gosta. Galera paga fortuna até hoje pra ir lá no... O Bel Marques é Salvador. corredor. Ele não está criando uma corrida só por criar. E, além de tudo, ele está numa pegada saudável. Inclusive, ele lançou produtos, suplementos naturais. Ele está numa feira de nutrição Sabor aqui em São chiclete Paulo. com banana? Não? Ele estava 100% saudável. Assim, o cara está super... É um gênio. Exatamente. Cara, ele tá super bem. Por que a corrida do Bel Marques acaba a inscrição em tão pouco tempo? Por que acaba? Qual é a sua opinião, Fábio Bessa? Eu preciso ter uma opinião sobre isso, Não precisa. cara. Yara, qual é a sua opinião? Porque tem poucas inscrições. Você Não tem sei. um... Eu não sei se tem poucas inscrições. Eu nem sei quantas inscrições tem. Cara, não, mas eu tenho uma opinião. Compartilhada com Juliana Cassino, que também falamos sobre essa prova hoje, sem eu ter visto a pauta. Cara, a gente tem uma quantidade de corridas insana. Se não me engano, a quantidade de eventos no Ticket Sports esse ano, eu acho que é 8.500. Yara vai checar. Acho que são 8.500 provas, eventos esportivos cadastrados no Ticket Sports para o ano de 2025. Se você pensar que as provas acontecem aos domingos na sua maioria, algumas aos sábados, faz a conta, Fábio. 52 semanas dividido... 8.500 provas dividido por 52 semanas. É insano, insano. E aí você tem provas que não atingem, né, o número máximo de participantes. E aí você tem uma prova completamente maluca, completamente aleatória, que é a prova do Bel Marques, do Chiclete com Banana, que esgota a inscrição. Eu acho, e a Juliana Cassino também acha, então, ó, quem quiser, @JuCassino, vai lá no Instagram dela e pergunta lá, ó, prova com experiência, além da corrida. Cara, porque se você... Isso aqui com certeza vai ter um show, não vai? Do próprio Bel Óbvio, Marques. né? Óbvio, né? Vai ter um show depois. Cara, quando você pensa nisso, que nem teve a prova da Zélia Duncan no ano passado, teve a prova da Zélia Duncan no Parque Vila Lobos. Eu fui na prova da Zélia Duncan. Foi incrível, foi muito legal, muito legal. Porque, cara, não é mais só a corrida. Eu queria fazer essa prova do Bel Marques. Eu nunca fui no Carnaval da Bahia, nem sei as músicas. Pela experiência. Mas deve ser muito irado. Deve ser isso. Pronto. falei Bela muito. análise, bela análise. Próximo assunto. Ó, a gente já falou, mas movimento para boicotar corridas que tenham bet como Ah lá, patrocinadora, né? tem Mas aí tem isso. outras coisas. É que você antecipou um pouquinho, ele estava muito ansioso com isso, mas tem várias coisas que rolaram aqui. Inclusive, ó, teve um post, o Tênis Certo aqui que eu tô lendo, colocou um hashtag sem bet na corrida. Então, Ah lá? Ó lá, Tênis Eduardo certo. Suzuki. Edu, Valerie Melo. Vocês são demais. o Sérgio Muito Rocha legal. e o Nishi também comentaram. Eu preciso te contar uma coisa do Sérgio Rocha. Eu vi que vocês tiraram uma foto junto ali. Não, falando a gente foi fazer um sobre negócio pra Milk lá, foi... Mas não tem nada a ver. podcast, não. Não, claro que não, Fábio. Eu tô fazendo um podcast aqui, vou fazer um podcast com ele. Não vai saber. Já né? dá um trabalho do cão fazer isso aqui. Mas a gente tava conversando sobre perfil de influenciadores, não sei o quê. Eu vou abrir a mensagem que eu troquei com ele. Porque a gente tava falando, e aí eu falei assim, ô Sérgio Rocha, você é o cara dos assuntos polêmicos. E aí ele falou uma coisa muito que ele maravilhosa. falou? Ele falou, não é verdade. Eu não sou o cara dos assuntos polêmicos. Ele falou, eu falo assuntos sensíveis
que as pessoas evitam falar. Não é muito maravilhoso? E aí ele falou isso, eu falei assim, nossa, eu preciso lembrar disso, eu preciso lembrar pra eu falar isso no STEM, eu preciso lembrar. E obviamente eu esqueci. E aí ontem eu esqueci dessa história, liguei, mandei um áudio pro Sérgio. Sérgio, por favor, me lembra qual foi a frase que você falou dos assuntos polêmicos. E aí ele falou, ele tá escrito aqui. Eu falo assuntos sensíveis que as pessoas evitam falar. Não é muito fofo o Sérgio Rocha? Ele é muito fofo, né? O que mais? Muito bem. Ó, tem outra coisa, assunto importante. Corredores de São Paulo. Aproveitar que tem muita gente ouvindo aqui, ó. Comunidade corredora, sua voz é fundamental. Audiência pública importante sobre a prática esportiva no campus da USP, que é um assunto recorrente, né? Cada vez mais pessoas usando o campus aqui da USP. A gente fala, vai lá para a USP, que é a cidade universitária, que fica lá no Butantã. A USP tem vários prédios nesse campus e são circuitos que a gente vai correr, fazer os treinos longos de sábado, as assessorias vão todas lá. Então vai rolar um debate para moldar o uso do espaço para o que a gente faz, para a corrida, dia 14/6, sábado agora, né? Dia 10 horas, no auditório Istvan Jankso. Rua da Biblioteca. Na Rua da Biblioteca. É legal. Quem tiver aí disponibilidade e quiser participar, vai rolar. Eu sei que você está querendo que eu fale rápido, mas eu preciso falar uma coisa sobre isso aqui que é super importante. Que é o seguinte. O campus da USP, ele não é um parque. É muito diferente o que acontece aqui em São Paulo. Tem diversos... Quando a gente atendia a Nike, uma vez os gringos da Nike vieram para cá e foram na USP aos sábados. E eles ficaram muito impressionados. Recentemente, os japoneses da Mizuno vieram aqui e foram na USP também ficaram muito impressionados, porque é um fenômeno muito, muito único o que acontece na USP aos sábados. Você tem ideia de quantos corredores passam na USP no sábado? Nossa. Então, a estimativa hoje é que sejam em torno entre 8 e 10 mil corredores todo sábado. É mais do que muita prova. É muito insano. Você tem ido correr no sábado, essa coisa de ter trânsito para entrar na USP e sair da USP é uma coisa que não é tão antiga. É meio recente isso. E aí existe uma questão que é a seguinte. Aquilo é uma universidade, não é um parque. A USP, ela tem... Os pilares da USP são... Yara, nossa, essa eu vou complicar a vida da Yara. Mas, se não me engano, é pesquisa, educação e tem mais um terceiro. E o praticante de atividade física na USP, ele não traz um benefício específico para o campus. Muito pelo contrário. Ele traz trânsito nos sábados, né? Mas sábado não tem aula? Tem. Tem muita faculdade que tem aula. A vida da cidade universitária, ela continua acontecendo. O corredor, ele gera lixo para a universidade, para o campus da universidade. E ele, de fato, atrapalha. E aí, já existiram diversos movimentos, ou não sei se era fofoca ou não, mas acho pouco provável. A USP vai fechar para os corredores. Você já ouviu essa história? Há anos atrás acontecia isso. De vez em quando falava assim, não, tá errado isso aí. Isso aqui não é o lugar de corrida. Então, no final, o que a USP, ela meio que deixa os corredores usarem aquele campus para treinar, porque no final das contas existe uma deficiência da cidade, do estado, de ter um lugar tão bacana para as pessoas treinarem. Então, existe quase que um acordo, mais ou menos, assim, que a galera fala assim, não tem lugar para treinar, então vamos para a USP. Então, por que essa audiência é super importante? Porque a USP, no final das contas, ela está sendo legal de deixar a gente treinar lá. E essa é uma lógica que pouca gente sabe. Então, quando a gente chama as pessoas para debater o uso, é muito importante que a gente entenda que a USP está sendo muito bacana, de fato, de chamar todo mundo para conversar, porque é uma audiência pública. Então, seria muito legal, quem tiver ideias legais, de ir lá debater. Porque se a gente não transformar aquilo num lugar legal para a universidade e o corredor ter consciência de que aquilo é um empréstimo para a gente poder usar, a gente nunca vai conseguir ter um ambiente tranquilo para aquilo.
Então, cara, é muito bacana a USP tá fazendo isso. Pronto. Nossa, Que foi um bom. discurso, Não, mas que bom que você político falou. aqui. Não, que bom que só você para falou. constar, os pilares tradicionais são ensino, pesquisa e extensão. É isso. Não tem nada a ver com a prática de atividade física. Porque a prática de atividade física não é da comunidade da USP. Professores, corpo docente, funcionários Sim. e alunos, né? Pô, que bom que você falou, porque... Você ia passar acho que batido deu um dessa peso. notícia, Não, hein? Você ia. Não, eu ia o que eu falei. Era o que eu tinha falado. Exato. Acho que aí depois a galera que tinha interesse em entrar, mas foi muito legal, porque é isso, você pensar, cara, tem que ter um bom senso ali, porque se isso, imagina se, sei lá, do dia pra noite fecha, pra onde que vai esses 8, Pra onde 10 vai, cara? mil? Pra onde vai? Não tem. Não. Imagina, vai chegar todo mundo no Parque Bruno Covas. Não vai. dá, Vai chegar dá. todo mundo em Ibirapuera. Não vai. O dá, Ibirapuera tá não cheio no já sábado tá também. cheio, aham. Exato. Muito bem. Cara, já estamos batendo quase 1 hora de programa. É porque hein? você enrola, Fábio. Cara, ó, vamos então passar aqui, ó. Saiu a sentença, né, que a gente falou da Graziele. Já falamos, sim. Já falamos, então são 3 anos de punição. O do Danielzinho saiu um pouquinho antes. Saiu, ele pegou 5 anos. Eu acho que sim, foi, né, Ian? Foi 5 anos, ele Sim. pegou mais. Então tem as substâncias proibidas, testosterona, tem os nomes todos aqui. E a última notícia... Tá bom, pode falar. É que a gente já falou dessa notícia algumas vezes. Daí Já a falou. galera vai falar de novo, vai falar assim, não, a gente fica falando das coisas da Mizuno o tempo todo. Tem algum lançamento de outra marca, Yara? Nesse final de semana, não. Então pode falar. Vai ter o lançamento do Mizuno Neo Vista 2 no final de semana, cara. A gente vai trazer mais detalhes depois, mas ó, eu posso falar isso com propriedade e vocês sabem, eu recebo tênis de outras marcas, marcas que a Milk não trabalha. Inclusive tô com a ASICS aqui, ó, com o Nimbus. Não Tô com o Nimbus acredito. aqui, que eu adoro ele. E aí realmente eu só falo quando eu gosto. Assim, eu ganho vários tênis de outras marcas e modelos diferentes. Eu já falei e repito aqui. A Mizuno, pra mim, ela tem o melhor e o pior tênis. Eu não vou falar o pior, porque o pior a galera já consegue imaginar, e eu já falei, o motivo não é esse, mas o melhor pra mim, cara, o melhor tênis, sério, é o Neo Vista 1. O Neo Vista 2 chegou lá em casa. Você Eu vou jura? testar. Cara, eu ainda não chegou pra mim. Chegou com um bilhetinho da Milk, cara. Mas eu não recebi nada com o bilhetinho da Milk Pô, também. chegou 42, aí eu tive Sabe o que a galera vai falar agora? Vai falar assim, 43. Fábio Bessa, você tá falando da Mizuno porque você se vendeu pro sistema. vendi. Você se Não, vendeu pro eu tô sistema. eu tô com a ASICS aqui, ó. O que tá errado, né? Tá errado, né? Ok. Mas eu vou falar que realmente, assim, que o Neo Vista 1 é o meu predileto. Espero que o Neo Vista 2 tenha dado um upgrade. Não tenham estragado o tênis Mizuno, né? Espero. Se fizer agora, você vai ligar pro japonês e vai falar assim, vocês são malucos? Como Não, é eu que já vocês tô mexem no tênis? Não, e eu já tô falando de antemão, assim, que é claro que às vezes pode... Mas já tá em cima da hora, então provavelmente que não vai acontecer isso. Provavelmente vai ser meu tênis de maratona, que eu vou fazer a maratona do Rio. Eu faria com o Neo Vista 1, fácil. Eu fiz o meu longo de 34 com o Neo Vista 1, lá em Floripa. Foi super confortável, responsivo, e é o meio do caminho, assim, sabe? Não é nem tão agressivo, mas ao mesmo tempo tem responsividade, macio. Bom, fiz um marketing aqui, mas para falar que eu tô com ASICS aqui. Vamos encerrar o programa. Yara achou. O que a gente tem que fazer no encerramento do programa? A gente tem que falar de palavra-chave. Isso. Qual vai ser a palavra-chave? Qual vai ser a palavra-chave que a gente quer que as pessoas falem? Agora é você que vai falar, Fábio Bessa. Qual vai ser a palavra-chave que a gente quer que as pessoas falem no final do programa? Mizuno Neo Vista? Não, tô zoando. Só Pô, Mizuno tá bom. Só Mizuno tá bom? Não, também tô zoando. Vai, qual que é a palavra-chave? Põe Conrads, porque foi o primeiro assunto que a gente falou. Quero ver se você ficou do primeiro assunto até o último. #Conrads. É isso. É isso? É isso. Ó, muito obrigado. Se você escreve Conrads, pra gente saber que a gente fica muito feliz que, cara, tem umas 15 pessoas que escrevem, né? Então, que vieram até o final. Mas, ó, compartilha com os amigos, dá like, deixa 5 estrelas, avalia a gente, porque isso aí esse conteúdo chega para mais pessoas. Segue a gente no Spotify, no YouTube, dá para você ver a gente falando aqui. Então, você pode assistir na sua Smart TV, você pode assistir no carro. Então, vou... Felipe Santos assiste a gente na Smart TV. Eu vi o Felipe Santos ontem. Você viu ele? Você Eu conheceu ele? Conheci o Felipe Santos. Ele Você é um gostou queridão. dele? Gostei. Será que ele vai ouvir até o final aqui? Felipe Santos, se você ouviu até o final, a sua mensagem é
Olímpicos é mais bonito que Vila. É isso, pessoal. Valeu!